Querido irmão, querida irmã, este domingo, dia 16 de agosto, aqui no Brasil, celebramos a Assunção de Nossa Senhora, que no calendário tradicional seria para 15 de agosto. Em termos litúrgicos, é uma solenidade religiosa, solenidade litúrgica, é o modo que a Igreja adota para falar de uma data de grandíssima significação para o mistério que a Igreja crê e professa. Então, para esse domingo, dia 16, solenidade litúrgica, aqui no Brasil vamos rememorar ou mergulhar neste mistério e fazer dele a nossa expressão litúrgica e celebrativa. Solenidade da Assunção de Nossa Senhora é um dogma promulgado pelo Papa Pio XII em 1950, é o último dos dogmas da Igreja. E vamos juntos, pois, voltar as nossas atenções para o Evangelho desse dia 16 de agosto, domingo. Naqueles dias, Maria se pôs a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens os famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Assunção de Nossa Senhora. Vou aqui, ainda que brevemente, distanciar-me um pouco do texto do Evangelho, para depois retornar a ele. A Assunção de Nossa Senhora é um dado da fé que não o vemos, não o encontramos escrito em nenhum passo do Novo Testamento. Todavia, é parte de um modo de crer
que desde o século VI os cristãos informam que havia esta crença entre os cristãos, os discípulos da primeira hora. Informam eles, por meios escritos, que os cristãos dos primeiros dias tiveram, pela Mãe do Senhor, uma veneração tal, que a tinham por própria mãe, e delas se reconheciam filhos. E a Assunção foi assumida por Deus. Não é que ela foi elevada de baixo para cima até os céus, como se tratasse aqui de um deslocamento espacial e também que superasse os limites da história, de uma vida histórica para uma vida suprahistórica, uma vida eterna. Não é isso que o evangelista, que os cristãos professam, não é assim. E nem é deste modo que a igreja reconhece o sentido desta festa religiosa. Qual é? Desde os primeiros dias do cristianismo, tudo indica, foi a Mãe do Senhor sepultada em Jerusalém. Mas professavam ou criam, nunca encontraram o seu túmulo e nem seu corpo. Embora muito estimada e querida, onde foi esta que tão amada era? E então, desde cedo começou-se a chamar, não morte, mas dormição de Maria. Um sono profundo, mediante o qual foi elevada, ou foi levada para um modo de viver que superasse quaisquer limites da história e quaisquer realidades limitadoras das relações com Deus. Foi assumida, a Assunção vem daí. E por que a igreja crê assim? Não é simplesmente para destacar uma grande heroína, face à qual todos nós nos dirigiríamos como se fosse uma divindade. Não, mas é um modelo de discípula. Ninguém creu tanto quanto ela. Ninguém foi tão fiel quanto ela. E crer que este foi o seu destino de eternidade, que foi assumido por Deus, é abrir o caminho, a primeira discípula a percorrer o caminho aberto pelo Senhor e o destino de quem viver o discipulado no modo como ela viveu. Aliás, a primeira bem-aventurança dos evangelhos, ou de Lucas, bem-aventurada aquela que acreditou. Lembra das bem-aventuranças? Tão belas, tão reconhecidas, tão difundidas, tão refletidas e proclamadas. Antes de todas elas, já uma ressoara, aquela que acreditou. E então, o seu cântico, com 7 reconhecimentos ou louvores. Minha alma engrandece o Senhor, pois fez em mim grandes coisas, primeira. Segundo motivo de louvor, sua misericórdia perdura de geração em geração. Agiu com a força de seu braço contra os prepotentes. Depois do trono os poderosos. Cumulou de bens os famintos. Socorreu Israel, seu servo, conforme e cumprindo a sua promessa. Ou seja, reconhecera com gratidão ao que o Senhor Deus fizera, numa oração de 7 expressões de louvor, está na tradição judaica, está a indicar
a forma mais elevada de expressar gratidão ao Senhor. Não esqueçamos, ela foi visitar Isabel, não porque precisava ajudar aquela senhora idosa que se tornara grávida e precisaria de muito amparo. Deixar Nazaré, onde ela morava, e ir às montanhas da Galileia é um percurso de 130 quilômetros. Não é tanto o olfato prático, mas a visita tem um sentido de contemplação. Ela foi ver as maravilhas do Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, a Palestina, ou a Galileia, naquele tempo, era um dos lugares mais violentos do Oriente Próximo. Era um dos lugares de mais fortes expressões das contradições humanas. Quase a dizer que não teria um lugar pior no qual o Senhor pudesse começar sua história de comunhão humana conosco. Lá onde a humanidade era humanamente mais pobre, foi lá que tudo começou. E ela, discípula por excelência, constantemente com as atenções voltadas para seu Deus, foi ver Isabel, aquele sinal, porque estava à procura dele. Então, a Assunção de Nossa Senhora está a dizer para o leitor de hoje, que crê, para a leitora, não é tanto para admirar a solicitude de uma jovem, como se fosse aí uma prodigalidade generosa de uma pessoa solidária. Claro, isso está presente, subjacente, mas o evangelista quer dizer mais. Para o leitor de hoje, se houver fidelidade e ela é o modelo, participaremos da eternidade, seguindo as pegadas que ela deixou para quem quer seguir, como ela, o Senhor Jesus, e dar uma resposta a Deus. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Ei, meu irmão, minha irmã, vamos agora para a segunda parte desse nosso programa, a leitura orante da palavra. Como o título mesmo aponta, leitura que já fizemos na primeira parte, orante é agora. Como já visto em outras vezes, orar é interpretar situações e pessoas a partir de Deus, ou melhor, quem ora interpreta pessoas e situações a partir de Deus. Quem não ora interpreta pessoas e situações a partir dos próprios critérios. Orar é criar a afinidade entre mim, eu e meu Deus queremos nos encontrar. Vamos lá. Queiramos fechar os olhos, porque orar não é conversa, não é pronúncia multiplicada de palavras, é contemplação. Queira fechar os olhos e compor a própria interioridade para o encontro com Deus. Queira sentir essa dinâmica que nunca termina, a da respiração. No primeiro momento da própria existência, da vida física, biológica, ao nascer, saindo do ventre materno, ato mais imediato, respirar.
e vai até o final. Queira, pois, sentir a respiração, o ar que impregna os seus pulmões, infla-os. Parece um dinamismo apenas biológico, mas é uma realidade de vida humana, de vida espiritual, de realidade que transcende o físico e o biológico. Deus quer participar desta interioridade. Então, sentindo-nos fisicamente repletos de vida, vamos dar um novo passo e pedir que o Espírito de Deus seja Ele a fazer-nos plenos da vida de Deus. O corpo vai bem, funciona, mas a interioridade depende muito do encontro com Ele, com o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Neles acendei a chama do vosso amor. Fazei-nos, Espírito de Deus, capazes de amar como o Senhor Jesus amou, capazes de acolher aquela verdade e aquele Deus, Pai amoroso, que o Senhor Jesus apresentou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar, lançar um olhar imaginativo às cenas apresentadas pelo evangelista na solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Vamos imaginar aquela jovem deixando Nazaré, uma vila pequena. Naquele tempo ninguém viajava sozinho, muito menos uma mulher. Sai com um grupo, talvez este grupo irá até Cafarnaum. De lá de Cafarnaum vai se juntar ela a outro grupo que parte para Jerusalém. E lá em Jerusalém, quem sabe, mais alguém, outro, um terceiro grupo, era esse, o estilo das viagens do tempo, até chegar nas vizinhanças ao sul de Jerusalém, onde morava Isabel. Pessoas que não conhecia, desde Nazaré não, todos se conheciam. Já não é assim em Cafarnaum, junta-se a outros, faz amizades, quem sabe, montanhas, caminhos, curvas, pedras. Era assim a viagem àquele tempo. Muitos caminhavam, as mulheres em cavalgaduras, jumentos a maior parte das vezes. O ar seco, o sol escaldante, não foi uma viagem fácil. Lá está aquela jovem a fazer longos percursos, porque ela quer ver os sinais de Deus que o anjo lhe dissera. A estéril está grávida e a Deus nada é impossível. Foi ver, não porque duvidava, queria contemplar a maravilha. Vamos vê-las, as duas, uma jovem, outra idosa, que se encontram, que se abraçam, que sorriem, que falam alto, que manifestam toda a alegria. Choram, quem sabe, uma olha para a outra e as duas falam de Deus. Interessante. Uma é jovem, nunca tinha gerado ninguém. Uma mulher só tinha valor quando parturisse um filho. A jovem ainda não tinha expressão. A idosa era tida por esquecida ou rejeitada por Deus. Lá estão as duas, insignificantes para a sociedade e sentindo-se muito significativas para Deus.
E Maria, então, uma fala à outra, Isabel para Maria, e Maria se põe. Talvez a cantar, aqui diz, Maria então disse, mas o formato é de um cântico. Minha alma engrandece o Senhor. Quem sabe olha ela para a natureza, para o contexto. O mundo inteiro está pouco a se importar com duas mulheres desprezadas que eram. Deus não. Está a acolher o louvor daquelas humildes. Podemos até ouvi-la, quem sabe a falar da alegria, da experiência que tem. Talvez se recorde daquele encontro com o anjo, do que está ali a acontecer, de uma viagem longa, impensada. A Deus nada é impossível, ela começa a perceber tudo isso. A jovem Maria, a mãe, que se encanta com os encantos de Deus. E agora, podemos nos colocar no lugar, acompanhando Maria, talvez deixando Nazaré, eu, você, nós todos, montanhas, calor, sacrifícios, estrada que nunca termina, parece. Onde encontrar tantas forças? Que jovem forte é aquela? Está à procura dos sinais de Deus. Posso contemplá-la, ouvindo pessoas, construindo amizades. Não conta nada do que lhe acontecera. Afinal, uma jovem solteira, encontrar-se grávida, estava sob risco, até de apedrejamento. Mas sabe que Deus tomará sob seus cuidados aqueles que a Ele forem fiéis. Quantas incertezas para aquela jovem. E eu com ela, caminhando com ela, querendo visitar Isabel. Quantas incertezas as que eu tenho, temores que acalento, inquietações que me perturbam. Talvez eu poderia lhe dizer, falar a ela que está à procura de Deus. Quem sabe eu posso perguntar a ela como encontrá-lo. O caminho passa por Jerusalém. Ela vai até as montanhas, onde mora Isabel. Ela chegou. Eu posso contemplar de onde vem a alegria de pessoas cuja vida é tão exigente. Por que se mantêm serenas? Qual é a realidade de fundo que as sustenta? E são mulheres. Talvez eu não seja capaz ainda de perceber a grandeza do amor de Deus revelado na feminilidade. Se sou mulher, quem está orando e acompanha-se a mulher, queira perceber quantas vezes Deus participou desses seus passos femininos. E agora, cada um de nós, eu e você, vamos fechar os olhos e, como Maria louvou o Senhor lá ao lado de Isabel, eu sou convidado a louvar a Deus, porque Ele fez algumas escolhas, as de pessoas pobres inclusive, mas que me ajudaram a percebê-lo. E vou também louvar a Deus por tantas graças que Ele cumulou a mim e a outros
e por Ele ter sido bom até com aqueles que eu não consigo, com quem ou em favor de quem eu não consigo agir com bondade. Vou agradecer a Deus por ser Ele bom até com aqueles cuja bondade muito me custa. Silêncio de santidade agora. Quero falar a Deus, tendo a jovem de Nazaré comigo. Vamos ser gratos a Ele.